Essa é a apresentação da atividade que compõe a primeira avaliação da disciplina de Física 2, a turma 7. Essa é a apresentação do grupo 2, cujo tema é a interferência de ondas esféricas. A interferência de ondas é um fenômeno muito comum que consiste em duas ondas que cruzam a mesma região simultaneamente, duas ou mais ondas. Nesse caso, a gente vai analisar aqui duas ondas de mesma amplitude, mesma constante de onda e mesma frequência, com a única diferença entre elas, a fase. Uma está deslocada em relação à outra. A gente sabe que as equações que descrevem as ondas são soluções de uma equação diferencial, a equação de onda. E aí, a gente sabe também, pela teoria de equações diferenciais, que a soma de duas soluções também é uma solução de uma equação diferencial. Ou seja, a soma das duas equações dessas duas ondas vai gerar a equação de uma nova onda, que é a que a gente chama de onda resultante da interferência, que é esse y' de t, y' de x e t. Então, associando as duas equações, a gente consegue fazer uma simplificação aqui por identidade trigonométrica e a gente acha essa expressão que vai depender do cosseno de φ sobre 2, com φ sendo a diferença de fase entre as duas ondas. A gente pode ver aqui no gráfico como diferentes números de φ afetam a onda resultante. Então, se eu tenho aqui, nesse primeiro caso, uma diferença de fase de 0, ou seja, as ondas estão sobrepostas, o resultado aqui vai ser 1, e você tem como resultado uma onda que tem o dobro da amplitude da onda inicial, que está aqui representado por essa onda verde aqui. Agora, no caso das ondas terem fases opostas, com φ sendo igual a π, você vai ter o cosseno de π sobre 2 igual a 0, e você tem uma onda resultante nula. E para qualquer situação intermediária, você tem um resultado intermediário. Aqui, nesse caso aqui, em que a interferência gerou uma onda maior, a gente chama de interferência construtiva. Nesse caso, em que a onda gerou uma interferência nula, a gente chama de interferência destrutiva, e aqui uma interferência intermediária. Para o caso de ondas esféricas e bidimensionais, que são ondas que vão se propagar no espaço, a gente vai analisar aqui duas fontes de onda, S1 e S2, a uma distância L1 e L2 de um ponto P, vão ter um ΔL, que é a diferença dessas duas distâncias. E aí a gente consegue achar que a diferença de fase entre essas duas ondas vai depender desse ΔL. E aí um resultado conhecido vai ser que, se essa divisão for um número positivo par, então a interferência entre essas duas ondas é construtiva. Se esse número for um inteiro positivo ímpar, a interferência vai ser destrutiva. Vamos observar aqui um experimento. Então, eu tenho esse experimento aqui, que eu tenho duas ondas sendo geradas e interferindo entre si aqui. A gente observa nessa região do meio que a gente tem uma interferência construtiva. A interferência dessas duas ondas que estão sendo geradas pelas gotas de água caindo aqui gera uma outra onda aqui no meio. E nessas regiões borradas aqui, da lateral, você tem uma interferência destrutiva. A gente pode pegar aqui essa ferramenta, colocar a lupa branca nessa região de interferência destrutiva e a lupa preta na região de interferência construtiva e ver o desenho das ondas resultantes. No caso aqui da interferência destrutiva, é difícil achar o ponto exato, mas a gente consegue observar exatamente que está tendo uma interferência destrutiva aqui. A gente só comparar o tamanho, na amplitude das ondas resultantes que estão sendo geradas. Outra forma de observar isso seria vendo a distância. Se eu pego aqui a distância entre esse ponto construtivo e a fonte da onda, que 9,3, e aqui 9,2, 9,3, eu preciso achar o ponto certo. A gente consegue ver que essas distâncias, o quanto mais próximas forem, então mais construtiva vai ser a interferência. Agora, para o caso de interferência destrutiva, você vai ter uma distância muito diferente para cada uma das fontes. Então, 10 aqui e 9,3 aqui. É isto. Muito obrigado pela apresentação.